O nosso primeiro tema de hoje, né? O nosso primeiro palestrante de hoje é o CEO aqui da CRM Educacional, que vai falar um pouquinho sobre permanência de alunos, sobre os indicadores que são necessários avaliar, e ele vai apresentar um pouco mais no detalhe para vocês. Lembro mais uma vez, né, que esse conteúdo está sendo gravado e que vocês podem ficar à vontade para enviar as perguntas. Daniel, contigo. E obrigada aí mais uma vez pela sua disponibilidade. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Michele. Está me ouvindo bem? Só para confirmar o meu áudio aqui. Sim, te ouço bem. Então tá bom. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao CRM Maker Summit. Como a Michele falou, segunda semana desse evento que a gente faz totalmente planejado e focado para ajudar os nossos clientes nesses desafios, né, de captação e permanência de alunos. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente e, Michele, a hora que estiver aparecendo minha tela, se você puder me falar também, eu te agradeço. Eu vou projetar aqui o... Pronto, a gente já vê, tá, Dani? Bacana, então vamos lá. Bom, o CRM Maker Summit, como a Michele falou, é um evento semestral promovido pela CRM Educacional. O objetivo dele é apoiar os nossos clientes, né, nos desafios de captação e permanência de alunos. Então, não sei se vocês viram a programação completa, mas tem bastante palestras e sessões de treinamento, de ferramenta, né, de melhorias, novidades da versão e algumas boas práticas de mercado como essa que eu estou falando um pouquinho aqui, e hoje o tema especificamente é indicadores de desempenho na gestão da permanência, né? Então, acho que tem muito sido falado sobre gestão da permanência nesses últimos meses, obviamente por causa da pandemia, por causa do isolamento social, muitos alunos repensando a continuidade ou não dos seus estudos, né, por causa de tudo que está acontecendo, mas eu acho que era legal colocar que a CRM Educacional já fala de gestão da permanência desde o início, né, desde o início da empresa, já há mais de 5 anos, ou há quase 5 anos, né, estamos fazendo 5 anos agora, já falávamos de captação e retenção de alunos desde o início, e depois a gente passou a chamar de gestão da permanência, que a gente achou que era um pouco mais bacana para se referir ao relacionamento de longo prazo entre uma instituição de ensino e entre um aluno, né? Então, a gente sempre acreditou muito na importância da gestão da permanência e do relacionamento com o aluno para que ele termine o curso, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui, obviamente, das taxas de evasão também, que isso acaba impactando demais o mercado e os clientes, né, e as instituições de ensino. Então, acho que é importante a gente ter como foco, independente do Covid, independente do isolamento social, ter como foco isso que está acontecendo e manter a questão da gestão da permanência. Quando a gente fala em gestão da permanência, a gente fala, antes de falar de indicadores de desempenho, eu quero passar com vocês, né, o que é gestão da permanência, na nossa visão, os tipos de evasão e os motivos de evasão, né? Ou seja, pegar esses três tópicos que fazem os tripés, né, os pilares da gestão da permanência, para daí sim entrar no tema específico de indicadores de desempenho de gestão da permanência, como que a CRM Educacional enxerga isso e como que a gente tenta transformar isso em tecnologia, né? Ou seja, no fim do dia o que a gente faz é software para gestão da captação e permanência de alunos, então como é que a gente transforma isso realmente em tecnologia. Bom, então começando aqui, para definição de permanência, a gente acredita que existam 3 pilares que sustentam essa gestão da permanência, né? O primeiro pilar a gente entende como sendo o sucesso do aluno, né? E a gente traz esse pilar de sucesso dos conceitos de Customer Success que tem muitas empresas utilizando no mercado, inclusive a CRM Educacional. Vocês que são clientes sabem da nossa área de Customer Success, e a gente pega os conceitos de sucesso do cliente e traz para dentro da gestão da permanência, né? O segundo conceito que a gente traz para dentro da gestão da permanência é Customer Experience, ou seja, todo o processo de experiência do aluno ao longo do relacionamento dele com a instituição de ensino, né? Ou seja, como é que eu vou atender esse aluno desde o momento que ele é um lead, um candidato, até o momento que ele vai
terminar o relacionamento dele. Então, toda a experiência que ele tem com a instituição de ensino. E, obviamente, né, por trás disso tudo, o relacionamento, né, o Customer Relationship Management, que nada mais é o CRM, né, que está por trás desse conceito. Mas aqui não um conceito técnico, né, tecnologia, e sim um conceito de gestão do relacionamento com o seu aluno ao longo dessa jornada, dessa caminhada desse aluno, né? Então, como que a gente enxerga o que é gestão da permanência, né? Então, é apoiar os alunos para que tenham sucesso em sua jornada acadêmica, tendo uma equipe disponível para ajudá-los em suas dificuldades e principalmente se antecipando a elas, né? Então, quando a gente junta sucesso do aluno, experiência do aluno e relacionamento com o aluno, a gente enxerga a gestão da permanência e a gente consolida nessa frase que traz esses 3 elementos, né? Então, a gente acha importante contextualizar o que é, na nossa visão, gestão da permanência, para que a gente possa caminhar e chegar até o ponto de falar especificamente dos indicadores, né? Então, aqui o sucesso, como eu já falei, aqui a jornada e aqui o relacionamento, principalmente um relacionamento se antecipando, né? Eu sempre costumo brincar que a gestão da permanência, a evasão, ela começa na coxinha gelada da cantina até a nota do ENAD, né? Então, ou seja, tudo que passa no relacionamento com o cliente pode afetar, né? E uma outra coisa que eu também costumo dizer é que quando você recebe um aluno que vem formalizar a evasão ou que simplesmente não se rematriculou porque, entre aspas, ele está formalizando a evasão, a chance de reversão é muito baixa, é muito pequena, né? Então, é muito importante que a gente possa se manter dentro do relacionamento com ele o tempo todo, em todas as fases dele, inclusive olhando para a cantina, olhando para a nota da ENAD, tudo que permeia ou que está entre esses 2 tópicos, e também se antecipando esse movimento do aluno, né? Porque se eu esperar ele vir falar que vai evadir, a chance de reverter essa evasão é muito pequena, né? Então, por isso, esses 3 tópicos, esses conceitos que a gente entende de gestão da permanência. Falando um pouquinho mais de sucesso, né, é legal a gente olhar a perspectiva de sucesso do aluno, mas também a perspectiva de sucesso para o aluno, né? E aqui falando um pouquinho mais do ensino superior. Então, não é só a perspectiva de sucesso do aluno, mas o que é sucesso para ele, né? E obviamente que diploma é uma coisa importante para ele. Com essa pandemia, a gente tem visto milhares de pessoas no LinkedIn, principalmente, compartilhando, né, certificados, diplomas, né, reconhecimentos que receberam, enfim, o diploma é uma coisa importante, sim, para o aluno, e a gente tem que entregar isso. Mas, além disso, ele está buscando conhecimento, ele está buscando empregabilidade, isso é extremamente importante, né? Então, quando a gente fala de índices, né, de gestão da permanência, o quanto que os meus alunos estão empregados ou qual que é a taxa de empregabilidade dos meus alunos é um indicador muito importante também. Salário, obviamente, né, quando um aluno vai estudar, escolhe uma carreira, ele está olhando também para salário. Se ele já está no mercado de trabalho, ele está olhando para uma melhora do salário dele. Se ele ainda não entrou no mercado de trabalho, ele está olhando quais são as possibilidades salariais que ele vai ter. Networking, né? Porque hoje a gente sabe que, principalmente para você se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho, networking é muito importante. E, assim, eu vejo muita gente fazendo pós-graduação, principalmente, olhando não só o conteúdo, mas olhando professores e alunos que fazem parte daquela pós-graduação também para melhorar o seu networking, né? De uma outra visão, então, carreira, obviamente, né? Ele está olhando também a prática, ou seja, como é que eu pego aquilo que, na teoria, eu estou aprendendo e aplico na prática, né? Então, os alunos, eles também estão olhando isso, ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão cada vez mais hands-on, cada vez mais imediatistas, né? Às vezes, você esperar um semestre inteiro para ir para um laboratório pode ser muito ruim, né? Então, às vezes, você antecipar determinadas disciplinas práticas para o início do curso, dentro das possibilidades, é claro, também é uma coisa importante, porque o aluno está buscando isso, né? E, por fim, se conectar com a sua vocação, né? Então, obviamente que todos os alunos querem, todas as pessoas, na verdade, querem ser felizes naquilo que elas fazem, naquele trabalho que elas fazem, né? Então, se ela conseguir juntar carreira, salário e vocação numa coisa só, é o mundo ideal, né? Então, a gente tem que estar preocupado com todas essas coisas quando a gente for falar
de sucesso do aluno, né? Então, é uma preocupação com todos esses itens para que a gente possa se preocupar com a jornada dele, né? Então, isso é a visão que a gente entende de sucesso. Em relação à experiência, né, quando a gente está vendendo o nosso curso, a nossa instituição, a gente vai mostrar as coisas boas, né, vai mostrar o lado positivo, tudo aquilo que a gente entrega para o aluno, né. Então, quando ele vem para cá, as expectativas dele são muito altas, né, seja no meio físico ou seja no meio digital, né, ou seja, qual o software que ele acessa para fazer o EAD ou para aula remota emergencial, né? Qual o portal de aluno que ele tem, qual é o time de atendimento que está do outro lado lá respondendo para ele as dores, dúvidas, né? E necessidades que ele tem e tudo mais, né? Então a expectativa dele é sempre muito alta, ainda mais como nós, bons marqueteiros que somos, né? Enaltecemos os pontos altos, obviamente, da nossa instituição de ensino. Mas aí o que eu trago para essa conversa é uma reflexão de qual é a realidade, né? E aí a realidade de todos os pontos, né? Como é que é o meu processo de inscrição? Como é que é a minha matrícula? Como é que está a minha sala de aula? E aí eu trago para o ensino remoto presencial ou para o meu software EAD, né? Como é que está organizado? Como é que está sendo entregue isso? O quão bom o meu produto, que é o curso, né, do ponto de vista de grade curricular, está adaptado e preparado para o mercado, né, ou seja, eu vou conseguir colocar esse aluno no mercado de trabalho competitivo, né, de forma competitiva. Como é que está o preço em relação àquilo que ele pode pagar em relação aos meus concorrentes também, né? Como é que são os professores, né? Como é que os professores têm se atualizado, como que é a didática deles, o próprio LMS, como eu já falei. Se eu tenho uma área de carreiras ou não, né? Como a gente colocou ali em cima, a expectativa do aluno é muito grande em relação a uma recolocação, né? Como que fica essa questão de carreira? Como que é o relacionamento com coordenação de curso, né? A gente vê algumas instituições com um posicionamento muito forte do coordenador, próximo dos alunos, né? Ajudando, estando lá como um apoio, e em outras instituições a gente vê já uma posição um pouco mais distante, um pouco mais tímida, né? Isso tem relação direta com a própria instituição, né? Tem instituição que coloca lá 4 horas semanais para coordenador de curso, tem instituição que coloca a carga horária cheia, né? Obviamente que eu entendo a estrutura de custo, mas o importante é achar o meio termo para que o coordenador de curso seja acessível, né? Como que é o atendimento da minha central de atendimento ao aluno, da área de secretaria, do meu financeiro, né? Como é que são os banheiros? Já falei algumas vezes aqui, mas como é que está a cantina? Como é que é a minha biblioteca, disponibilidade de livros, acesso pela internet, né? Baixar os periódicos e materiais também digitais, né? Os laboratórios. Como é que é a internet, que é uma coisa que quando nós estamos no campus, a gente sabe que a internet é sempre um problema, né? Eu estou conseguindo ou não resolver esse problema. E, obviamente, para quem tem campus maior, campus grande, a questão da segurança também é muito importante. Então, o que eu trago aqui eu estou vendendo uma expectativa para esse aluno, para esse cliente que eu tenho, né, meu futuro aluno, mas qual é, na realidade, aquilo que eu estou entregando para ele, né? O que eu estou oferecendo de verdade, de experiência para esse aluno, né? Então, esse cuidado é muito importante, essa reflexão é muito importante. E, por fim, a questão do relacionamento, né? Então, a gente acredita muito que relacionamento, ele é baseado em pessoas, obviamente, né? Então, eu ter um time de relacionamento e atendimento ao aluno muito focado nas dores, necessidades, né, e desejos desse aluno, né, com foco em resolver o problema dele. Acho que isso é muito importante, né? Às vezes é muito comum a gente ver áreas de atendimento ao aluno que elas estão muito voltadas a resolver o problema da instituição de ensino, né? As questões burocráticas, as questões documentais, as questões legais. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, é extremamente relevante, mas às vezes colocar uma maior importância, um maior foco no atendimento às dores, às necessidades do aluno, porque, no fim das contas, a gente só existe como instituição porque temos alunos e precisamos mantê-los conosco, né, e engajados. A segunda coisa é uma redefinição de processos, né? Ou seja, eu vejo muita instituição de ensino com processos muito complexos e que afetam, no fim do dia, os alunos, né? Ou seja, o aluno, para conseguir uma segunda via de boleto, ele precisa passar por 3 setores. O aluno, para conseguir um histórico escolar, para conseguir uma revisão de prova ou para conseguir, sei lá, qualquer coisa, ele precisa passar por uma série de firewalls, né, que eu brinco, ou seja, muros, né, dentro da instituição de ensino,
para chegar até onde ele precisa, e quando ele chega onde ele precisa, às vezes a equipe não está preparada, não dá um atendimento adequado, e depois disso tudo ainda vem um prazo lá, sei lá, de 10 dias para dar uma resposta para o aluno, né? Então, além de você preparar o seu time, preparar as pessoas, é muito importante uma revisão de processos, né? Para que os processos eles estejam focados no aluno, os processos de atendimento e relacionamento principalmente estejam focados no aluno, né? E aí falando um pouquinho mais de indicadores também, qual que é o tempo que o aluno consegue entre iniciar uma necessidade de ser atendido, ter aquela necessidade solucionada, né? Qual que é o tempo que isso acontece, né? Ou seja, começar a medir esse tipo de coisa é importante também para que você possa saber a experiência que você está entregando para o seu aluno, né? Qual é a facilidade que ele consegue acessar os canais, né? Quando a gente está falando de captação, a gente brinca muito quantos cliques que ele precisa para conseguir chegar na inscrição, né? Tem sites de instituição que em 2 cliques, 3 cliques no máximo, ele está na página de inscrição. Tem sites que ele precisa dar 4, 5, 6 cliques, né? Então isso atrapalha o processo de captação e conversão. A mesma coisa aqui na parte de atendimento, quantos cliques, né, quantos números ele precisa telefonar, ou quantas ferramentas ele precisa acessar para conseguir chegar até o local correto para resolver aquela dor, aquele problema dele, né? Então ter uma clareza de quais são os canais de comunicação, aonde que ele resolve cada problema que ele tem, quais são as dores que ele pode endereçar em cada setor, é muito importante para ele, né? E a estruturação das suas equipes de atendimento é muito importante. Você pode estruturar a sua equipe de atendimento como tendo uma central única de atendimento, onde tudo que o aluno precisar, ele vai passar por lá. E essa central vai distribuir os processos, né, as solicitações internamente, ou você pode fazer com que o seu aluno abra as suas solicitações, as suas ocorrências em cada uma desses setores e cada uma das áreas que vão resolver o problema. Não tem pior ou melhor, né? Obviamente que quanto mais simples para o aluno, melhor. Mas o importante é que você tenha isso claro e definido para que as pessoas possam saber, para que os alunos possam saber aonde eles têm que ir, o que eles têm que acessar, para que eles possam, no final, ter a sua dificuldade resolvida, né? E, obviamente, que a gente acredita muito em tecnologia, né? Então, a gente acredita que, para que você possa entregar toda essa gestão de permanência com pessoas treinadas, com processos melhores definidos, que você possa ter tecnologia, ou seja, um software CRM ajudando você nesse relacionamento com alunos. E, obviamente, a gente acredita demais em tecnologia, acredita demais em inteligência artificial, então a gente também conta na nossa ferramenta com a parte de predição de evasão, né? Então a gente consegue prever quais são os alunos que têm probabilidade maior de evasão ao longo do semestre que está sendo cursado, né? Como é que a gente faz isso, né? Bola de cristal? Não, são modelos estatísticos que a gente utiliza tecnologias, técnicas de deep learning, machine learning, e que a gente consegue aprender com o comportamento dos alunos e prever novos comportamentos baseado nesses aprendizados que a gente teve, né? Então, para cada um dos nossos clientes, a gente cria um modelo estatístico que vai ser aplicado para aquela realidade dele, para aqueles alunos que ele tem, e que vai ajudar nessa predição, né? Por que a parte de predição é muito importante? Porque um pouco atrás eu falei que quando um aluno ele formaliza a evasão ou simplesmente quando ele não faz a rematrícula, a chance de você reverter é muito menor. Então, eu estou sendo reativo, ou seja, quando ele vem, eu reajo para que ele não vá embora, né? Quando ele vem formalizar, eu reajo para que ele não vá embora. É tarde. O que a gente acredita, o que a gente propõe é que a tecnologia te avise que determinado aluno tem uma chance maior de evasão e, com isso, você possa se antecipar a esse movimento e evitar que ele evada, né? Então, o nosso CRM ele serve também para o relacionamento, mas também muito focado nessa parte de predição de evasão, né? E isso independente de ser o nosso CRM, né? A gente acredita que tecnologia é um ponto fundamental para que você possa estruturar a sua gestão de permanência, a sua gestão de relacionamento, né? E aqui a gente trouxe o que a gente chama de jornada do aluno, né? Ou seja, a gente juntou o funil da captação
com o funil da permanência e criou a jornada do aluno, né? Então ele começa lá, lead, inscrito, avaliado, convocado, matriculado, aluno, né? Então quando ele vira aluno, é o ponto de inflexão ou ponto de relação entre os dois funis de captação e de permanência, né? E depois ele começa a ter fases que ele vai vivendo ao longo do relacionamento dele com a instituição de ensino. Então, quando ele é calouro, ele precisa de determinadas coisas, ele tem determinadas dores, determinadas dúvidas, né? Depois ele passa a ser um aluno integrado, ou seja, ele já passou daquela fase de calor inicial, depois ele vira um veterano, e aí é onde ele, né, passa a maior parte do tempo dele no relacionamento com a instituição, até que ele se forma ou está se formando, né, aquele aluno que está no final de curso, e por fim, depois que ele vira um aluno formado, ele vira um alumni, né, ou seja, um aluno que terminou o seu curso na instituição de ensino, e aí vocês podem ver uma seta voltando ele lá para a lead, focando na educação continuada, né? Ou seja, a instituição de ensino superior, ela tem a vantagem de ter o seu aluno se relacionando dia a dia por 2 anos, 2 anos e meio, 3, 4, 6, dependendo do curso, né? Saindo de um tecnólogo até, de repente, uma engenharia ou uma medicina, né? Mas, na média, a gente sabe que são 4 anos. Então, ao longo de 4 anos, aquele aluno se relacionou com a sua instituição de ensino. Então, assim, é obrigação da instituição conhecer profundamente cada um dos seus alunos para que, quando ele terminar o curso, você possa oferecer uma educação continuada para ele. Pode ser uma pós-graduação, pode ser uma extensão, pode ser um curso livre, não importa. O importa é que ele continue fazendo cursos, né, aprimorando seus conhecimentos com a sua instituição de ensino, né, ou seja, ele continue a jornada dele dentro da sua instituição, né. Então, por isso que a gente acredita muito nesse conceito de jornada, conectando o funil da captação com o funil da permanência e a educação continuada, de forma que ele possa ficar longos anos se relacionando e consumindo cursos e conhecimento da sua instituição de ensino, né? A gente sabe que com tudo que está acontecendo no mundo, principalmente as mudanças tecnológicas, transformação digital, as pessoas vão ter que estudar para sempre, né? Ninguém pode mais se dar ao luxo hoje de terminar uma graduação ou até mesmo uma única pós-graduação e falar assim, não preciso mais estudar. Precisa estudar e precisa estudar muito, né? E as instituições de ensino têm que estar preparadas para isso, fazer as ofertas que sejam de acordo com a necessidade do mercado, de acordo com a necessidade do seu público, né? E também alternando os tipos de oferta, não só na graduação e na pós, mas também outros formatos de curso, né? Para que possam continuar participando dessa jornada do aluno, né? No fim do dia, o que a gente espera aqui é que essa jornada de conhecimento seja compartilhada com a sua instituição de ensino e não com outra, né? Bom, então aqui a gente falou bastante de o que é gestão da permanência e aqui eu quero falar um pouquinho sobre definição de evasão, porque muitas vezes eu conversando com clientes, eu percebo que o que é evasão para um pode ser um pouquinho diferente para o outro, ou, mas isso não é evasão, não, isso para mim eu não entendo como evasão, eu entendo como uma paralisação, enfim. E aí a gente trouxe aqui o que a gente enxerga como evasão, né? Então a primeira delas é a transferência interna. A transferência interna é uma evasão boa, digamos assim, né? Melhor eu perder o aluno de um curso para outro do que perder o aluno da minha instituição de ensino. Então, a transferência interna, ela não deixa de ser um tipo de evasão quando eu olho para o curso e é quando o aluno muda de curso dentro da própria instituição, né? Então, o aluno entrou, por exemplo, para Direito, passou 6 meses lá, não gostou, voltou, trocou o curso para administração, por exemplo. Então, isso é uma evasão. O que é importante colocar aqui, né? Não dificulta esse processo. Eu vejo algumas instituições de ensino ainda que fazem o seguinte, não, para ele poder fazer uma troca de curso, ele tem que fazer um novo vestibular, ou tem que fazer um processo seletivo e tal. Olha, você já tem a nota, você já sabe quanto ele tirou, você já tem todas as informações sobre ele, para que ele precisa fazer um outro processo, né? A não ser que seja, obviamente, um curso muito concorrido, como medicina, de repente um odonto, se seu curso é muito concorrido, obviamente que você tem que manter as regras, né? Mas se você tem vaga, facilita o processo dele, né? Outro tipo de evasão é transferência externa, quando o aluno sai da sua instituição e vai para outra instituição de ensino, né? Então, esse para mim é um dos piores tipos de evasão, porque é um aluno que vai continuar estudando no ensino superior, mas foi para uma outra instituição de ensino, ou por preço, ou por qualidade, ou por qualquer outra coisa. Nós vamos falar um pouco mais sobre os motivos, né? Mas é uma
perda muito dolorida. Tem o cancelamento, né, que é quando o aluno vai lá e faz o cancelamento, por qualquer que seja o motivo, no meio do semestre, de repente ele está com uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade pessoal, ou teve que se mudar de cidade e aí vai ter que cancelar, enfim. Então é quando ele vai lá e formaliza o cancelamento da matrícula. O trancamento, apesar de não acabar o vínculo dele com a sua instituição, não deixa de ser uma evasão, porque ele vai deixar de estudar, ele vai deixar de pagar mensalidade, ele vai adiar o sonho dele de se formar, né? Então, é também um tipo de trancamento, um tipo de evasão. Eu diria que é uma evasão não definitiva, mas que se você também não tomar cuidado, passa o período de trancamento e ele acaba indo embora, né? Geralmente as instituições de ensino têm um prazo de trancamento, né? Eu acho que é importante ter um prazo, porque senão ele fica trancado ad eterno, mas também não pode ser um prazo muito curto, né? O que dificulte o retorno dele no futuro. O abandono é um outro tipo de evasão também. O abandono é um tipo de evasão muito ruim, porque você não consegue nem saber o porquê ele abandonou, né? Então, o abandono é quando ele simplesmente não formaliza cancelamento ou trancamento, ele simplesmente some, né? Deixa de ir para as aulas, deixa de acessar o LMS, deixa de pagar as mensalidades e, de repente, ele não é mais seu aluno, né? Juridicamente ele até pode ser, mas na prática não é, né? Então, também é um tipo de evasão muito ruim. E, por fim, a não renovação, que é quando, da troca de período letivo, seja de um semestre para o outro, de um ano para o outro, ele não renova a matrícula dele, e aí você perde esse aluno, né? Também é uma perda muito dolorida, né? E eu vejo que os índices de não renovação nas instituições, eles são bem altos, né? E geralmente tem diversos motivos, e é importante a gente também conseguir mapear esses motivos, né? Então eu quis trazer todos esses tipos de evasão para que a gente possa ter um olhar para cada um deles, né? Obviamente que a gente sabe que evasão zero não vai acontecer. Infelizmente, a evasão ela não está só na nossa mão, né? Acontece milhares de coisas na vida do aluno, dos alunos, que a gente não tem controle, né? Mas você saber quais os tipos de evasão que você tem e os motivos de evasão que você tem te ajudam a endereçar soluções para cada vez mais diminuir a quantidade de alunos que você perde em cada um dos tipos e em cada um dos motivos, né? E aí, já falando um pouco mais de motivos, aqui na CRM Educacional, a gente sempre gostou de olhar a evasão sobre 4 prismas, sobre 4 dimensões, né? A dimensão acadêmica, financeira, a geográfica e a comportamental, né? Então, a dimensão acadêmica é tudo que tem relação com desempenho, frequência, participação nas aulas, enfim, como é que ele está se relacionando com as disciplinas, com a aprendizagem propriamente dita. A dimensão financeira, além de se ele está pagando ou não em dia, né, se ele é adimplente ou não, se ele tem bolsa, se ele tem desconto, se ele tem financiamento, se ele é FIES, se ele é para valer, se ele é ProUni, né, se ele tem acordos, ou seja, já teve dificuldade para pagar e está pagando o acordo junto. Então, todas essas informações, elas são importantes a gente saber porque elas podem impactar na dimensão financeira e no motivo de evasão financeira. A dimensão geográfica, né, a distância que o aluno mora ou trabalha da instituição de ensino, no caso presencial, e como que isso afeta, né? Qual o custo que ele tem para esse deslocamento também é muito importante. Às vezes ele se inscreve, se matricula e não põe na conta o quanto que ele vai gastar de ônibus ou de van ou de qualquer outra coisa, né? Inclusive eu estava discutindo semana passada com um diretor de uma faculdade que eles estavam avaliando justamente isso. Eles estavam falando assim, podemos voltar 2 dias por semana e 3 à distância, né? E eles descobriram que eles têm muito aluno que vai de van e que aí eles teriam uma dificuldade muito grande do cara pagar a van cheia sem usar todos os 5 dias, né? Onde que a gente chega, né? Nessas decisões que a gente tem que tomar. Isso tudo é uma questão geográfica. E além disso, eu trago a questão geográfica também para o EAD quando nós estamos falando de internet do aluno, né? A gente sabe que quando eu tenho EAD eu posso ter alunos de todos os lugares do Brasil e até fora do Brasil, né? Ou seja, que internet que esse aluno tem, né? Acompanhando também diversos clientes que se adequaram ao ensino remoto presencial, vários relatos de alunos que falavam o seguinte, olha, quando chega na metade do mês, meu plano de internet acabou e eu não consigo mais assistir a aula, né? Por quê? Porque o aluno não estava preparado para ter aula
ao vivo, online, no ensino emergencial remoto, durante 30 dias do mês. O plano dele não aguenta. Aí ele falou assim, mas se eu aumentar o plano, eu não consigo pagar. Então, olha que situação complicada. E isso pode levar, sim, a uma evasão. Do aluno falou o seguinte, bom, a hora que eu voltar para o presencial, eu volto para a faculdade, né? Ou seja, ele pode cancelar, trancar ou abandonar, né? Então, a questão tecnológica, né, de disponibilidade de banda, a gente entende também como uma questão geográfica no EAD. E, por fim, a dimensão comportamental, né? Expectativas, sentimentos, percepções, juntar trabalho com estudo, família com estudo, agora, né, isolamento social com estudo. Também tem casos de alunos que falam, olha, eu e meu irmão fazemos faculdade no mesmo horário e só tem um computador em casa, né? Como é que fica essa situação? Então, isso tudo a gente tem que entender e levar em consideração quando a gente fala de motivos de evasão, né? E ainda falando um pouquinho mais dos motivos acadêmicos, né? Aqui tem alguns exemplos, eu não vou passar um por um, mas o que é importante? Aí, falando de indicadores, né, novamente, mapear o motivo de evasão, né? Eu saber exatamente o que está levando um aluno a evadir, porque quando ele está migrando de faculdade, por exemplo, na transferência externa, é importante eu saber se ele está migrando de faculdade por causa de um curso que eu não oferto e eu não tinha muito o que fazer, ou de um turno que eu não oferto, ou se foi por qualidade de ensino. Pode ser que ele foi para outra faculdade que tinha qualidade melhor que a minha, eu tenho que saber disso, né? Ou se ele foi para uma pública também por qualidade de ensino, ou se ele teve dificuldades com rendimento, enfim, entender o motivo que ele evadiu do ponto de vista acadêmico pode ser muito mais do que não me identifiquei com o curso, que é a primeira resposta que o aluno dá, né? Escolhi o curso errado. E às vezes tem muito mais coisas por trás disso que a gente precisa investigar num processo de relacionamento com o aluno para entender e poder futuramente melhorar isso, né? Na dimensão financeira, também aprovado em outra instituição privada, pode ser que tenha ido por preço, ou ele foi para uma pública por preço, ou obviamente não conseguiu o FIES ou para a Uni, ou passando por uma dificuldade financeira e tudo mais, né? De novo, por que é importante eu entender esses motivos financeiros? Para que eu possa ter alternativas para ele. Então, se ele não conseguiu o FIES e ele dependia do FIES, eu não posso ter um outro financiamento para ele, seja privado, ou seja, da própria instituição de ensino, ou eu não posso conseguir, sei lá, uma bolsa de monitoria para ele e ajudar ele nesse momento que ele não conseguiu o FIES, qualquer que seja o motivo. Então, a gente consegue endereçar soluções para cada uma dessas dificuldades que você consegue mapear, né? A dimensão geográfica, como eu falei para vocês, né? Ele pode estar desistindo por causa de incompatibilidade de trabalho. O que é isso? Está trabalhando demais, não consegue acessar o EAD. O EAD tem muita questão da autodisciplina, né? Também ele pode não se adequar àquela relação lá com o EAD. Ele pode estar passando por uma mudança de cidade aí no presencial e ter que abandonar a instituição de ensino. Enfim, de novo, entender os motivos, né? E também na dimensão comportamental é muito importante entender o que está levando o aluno a deixar a instituição, né? Teve uma pesquisa que foi realizada por um instituto que trabalha na área de educação, de uns 2 anos atrás, e essa pesquisa ela me chamou muita atenção porque ela falou com umas 200 instituições de ensino, de alunos de instituições de ensino que tinham evadido, né? E os principais motivos de evasão eram esses 3 primeiros. A instituição não liga para mim, serviços e atendimentos ruins, o sacrifício não vale a pena, né? Então, quando você olha para isso, é até impactante, né? Você imaginar que eu tenho lá o meu aluno que me paga a mensalidade todos os meses, que assiste a aula todos os dias, e ele tem a percepção de que a instituição não liga para mim. Não importa se ele está certo ou não, importa que é a percepção dele. Ele tem a percepção que os serviços e o atendimento são ruins, né? E que o sacrifício não vale a pena. E aí, quando eu estou falando de sacrifício, o que é? A hora que ele coloca na balança o preço que ele paga na mensalidade, mas o tempo que ele investe, tanto nas aulas como fora de aula, estudando e fazendo trabalho, não está valendo a pena, é porque realmente tem alguma coisa que a gente precisa ajustar, né? Obviamente não estou dizendo que aqui seja o caso de vocês que estão participando aqui do evento, mas foi um indicador que chamou muita atenção, né? E todos os outros que podem aparecer, que podem ocorrer, que você
possa trazer. Então, é importante demais mapear os motivos de evasão para que você possa ter indicadores por motivos de evasão, né? Então, não adianta nada eu querer ter indicadores e saber os motivos que levam o aluno a sair se eu não estiver mapeando de forma estruturada esses motivos de evasão. E aí, novamente, um CRM, como o CRM educacional, para permanência de alunos, ajuda demais você a estruturar esse processo de coleta de motivos e depois estruturar os indicadores para você saber a quantidade de pessoas que está saindo por cada motivo, né? E aí, entrando finalmente nos indicadores de desempenho, né? Eu vou só fazer aqui um pequeno pedido para vocês. A gente está fazendo uma pesquisa sobre indicadores de permanência, que instituição de ensino que monitora, como monitora, né, se tem um processo claro e definido para isso e tudo mais. Nós vamos passar isso para todos os clientes e depois nós vamos mandar o resultado para todos os clientes também, mas se vocês puderem responder, a gente agradece bastante. O pessoal vai colocar no chat da reunião a pesquisa, então peço para que vocês respondam para ajudar a gente a construir a análise, né, dos nossos clientes de como que estão os indicadores de permanência, né? Isso é bem importante para a gente, até para a gente poder ajudar cada vez mais os nossos clientes nesse desafio, né? Eu só errei aqui. Oi, Mi. Desculpa, só para avisar o pessoal que eu coloquei aqui no chat, e para aproveitar também esse intervalinho aí, para lembrar que na sequência da sua palestra a gente continua com o tema de permanência, mas a gente vai falar especificamente sobre notificação de WhatsApp para permanência, tá bom? Bacana. Enquanto isso, o pessoal puder ir respondendo, a gente já está aqui coletando os resultados. Legal. Aqui eu coloquei que a gente ia mostrar os resultados ao final da apresentação, mas eu me enganei, depois a Michelle me falou e eu acabei esquecendo de atualizar aqui na apresentação. A gente vai depois disparar isso por e-mail para vocês como resultado, né? Podem responder agora, podem responder depois, o importante é que vocês respondam. E aí, só reforçando, fiquem para a próxima palestra. A gente trouxe a Zenvia, que é a nossa parceira na notificação de WhatsApp, já está integrada com a nossa solução de permanência também, assim como captação. Então, a gente trouxe aqui algumas boas práticas de o que, como e quando notificar os nossos alunos, né, utilizando a notificação do WhatsApp, né? Bom, então, dando continuidade aqui, eu quis trazer aqui os números. Eu acho que esse número é de conhecimento de todos vocês. Isso aqui é pré-Covid. Os números pós-Covid, eles estão um pouco mais altos, né? A gente vai ter uma palestra na quinta-feira com o Capelato. A gente pediu para ele vir falar para os nossos clientes justamente sobre taxa de evasão. Eu vou né? ver se eu consigo falar com ele para ver se eu consigo transferir. Então, as taxas hoje, presencial está na média de 28,5%, EAD 34,2%, uma taxa Brasil, né? Então a gente olha para isso e fala, caramba, é uma taxa de evasão muito grande, né? Então, às vezes eu dou algumas palestras conectando captação com permanência, eu uso a imagem do funil e embaixo do funil põe uma peneira, né? Ou seja, a gente se esforça pra caramba para captar alunos e a hora que eu consigo pôr esse aluno dentro da minha esteira, dentro da minha turma, eu tenho uma peneira lá porque um monte de alunos depois acaba evadindo, né? Então essas são as taxas de evasão. Aqui uma forma de você analisar a evasão, né? Então você poder acompanhar semestre a semestre qual foi a evasão por tipo de evasão, né? Então eu sempre parto dos matriculados, quantos eu tive de transferência externa, cancelamento, trancamento, abandono e não renovação. É importante você ter isso para você saber quantos que você está perdendo em termos quantitativos e também percentual. Interessante que tem alguns clientes nossos, né, que eu já conversei, já vi práticas de colocar meta de evasão por tipo, né? Eu só posso perder tantos por cento de transferência externa. E aí, a cada semestre, vai melhorando, né? Aumentando, ou diminuindo, melhor dizendo, né? Esse percentual. É legal você fazer isso, para você ver a sua evolução em cada um dos tipos de abandono. Além disso, é importante olhar o impacto financeiro, porque quando você vai pedir
orçamento para fazer investimento num time de gestão da permanência ou num software de gestão da permanência, você pode mostrar para ele o quanto que está sendo perdido de dinheiro com a evasão, né? Então, nesse primeiro exemplo, que eu trago aqui, 18.1, por exemplo, de um ticket médio de R$ 732, aonde eu perdi lá 1.035 alunos, que é um percentual de 8,56, que é baixo, ou seja, de 11 mil alunos eu perdi 8,5%, que significa 1.000 alunos, eu perdi R$ 757 mil por mês de mensalidade, 4,5 milhões por ano, por semestre, desculpa, 9 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. E aí você vira e fala o seguinte, olha, eu preciso de um time, sei lá, de 5 pessoas que vão custar X mil reais por mês, será que não vale a pena? Né? Então, você olhar a evasão não só do ponto de vista de número de alunos, óbvio que é muito importante, mas também do ponto de vista de perda de faturamento, de quanto que eu estou perdendo de faturamento mensal, semestral e anual. Porque, com certeza, a área de gestão vai ficar muito impactada. Aí, quando eu digo área de gestão, é mantenedora, né? Reitoria, pró-reitoria, dono, né? Não importa o nome. Vai ficar muito impactado quando ele perceber que esses 1.035 alunos, que são só 8,5% do total de alunos dele, está valendo 9 milhões de reais por ano. Aí você fala para ele o seguinte, vamos investir 1 milhão de reais para diminuir essa evasão, o quanto que não pode ser relevante, né? Então, acho que é bem interessante ter esse olhar. E, obviamente, semestre a semestre, para que você possa ter a evolução, ou ano a ano, se você for anual, para que você possa ter a evolução das suas taxas de evasão. Elas estão aumentando, estão diminuindo? Elas estão aumentando e diminuindo em qual tipo de evasão? Né? Será que eu estou tendo mais transferência externa? Então, será que meu concorrente está com preço melhor? Está com uma oferta de valor melhor? Está com professores melhores? Enfim, você entender esses movimentos pode ser muito importante. Claro que, numa situação como essa que a gente está vivendo, as nossas taxas de evasão vão aumentar, não tem o que fazer, mas, de novo, você acompanhar ao longo da história é importante para que você saiba o que fazer. Esse aqui é um dashboard do nosso produto de gestão da permanência, onde você consegue ver a evasão, a evolução dela por curso, por turno, né, por campus, e aí você consegue acompanhar até financeiramente o impacto que está tendo sobre isso, o impacto financeiro em cada período letivo, a evasão de cada período letivo, os motivos principais de evasão, né, e o que a gente chama de ROI, que é o retorno sobre investimento. O que é isso? Quantos alunos foram tocados pelo time de gestão da permanência, ou seja, o time que opera o software de CRM para gestão da permanência, e que deixaram de evadir, né? Porque se a gente teve um relacionamento com ele ia evadir e deixou de evadir, é um ROI, é um resultado daquele time de gestão da permanência, né? Então, você também conseguir mostrar para o teu gestor que ele teria uma evasão e dado esse projeto, dado esse time, dado essas ações que vocês fazem de gestão da permanência, você evitou 75 evasões que tem um impacto financeiro de 2 milhões de reais, por exemplo, você começa a gerar valor e importância no que é fazer a gestão da permanência, né? Só que, além disso, eu queria trazer para vocês um outro conceito que a gente tem estudado muito aqui na CRM Educacional e que a gente acha que faz todo sentido para o mercado de educação, que é o conceito da recorrência, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem se falado muito na economia da recorrência, na economia das assinaturas, né? E quando eu falo de recorrência, de assinatura, que é transformar as relações comerciais entre consumidores e empresas, trocando o consumo por acesso não mais em propriedade, né? Então, ou seja, ao invés de eu comprar coisas, eu começo a acessar coisas por meio de uma assinatura, né? Então, bons exemplos de assinaturas, o Spotify, né? Antigamente você precisava comprar um CD para você poder ouvir aquela música, né? Só que muitas vezes você comprava um CD para ouvir uma música, né? E porque você gostava de uma música ou duas músicas, né? E o Spotify mudou, o Spotify e todas as outras, obviamente, e toda a questão tecnológica mudou essa relação, dizendo o seguinte: olha, ao invés de você comprar um CD, pelo mesmo preço de um CD, não sei quem lembra, né? Mas um CD custava uns R$30. Pelo mesmo preço de um CD, você me paga uma assinatura e você acessa milhões de músicas e aquelas que você quiser, a hora que você quiser, né? Então, ao invés de eu comprar um CD, eu acesso uma assinatura com milhares de músicas dentro dela. Idem para Netflix, né? Ao invés de eu alugar um filme, né, ou comprar um DVD,
eu alugo um canal, né, que tem milhares de filmes disponíveis e, por exemplo, Sem Parar a mesma coisa, né? Ao invés de eu ter que ficar parando em cada pedágio, eu pago uma assinatura mensal lá que eu posso passar nos pedágios, né? Então, essa assinatura da recorrência, esse mercado de recorrência, ele tem crescido demais. As empresas têm buscado soluções onde o cliente, em vez de comprar, paga a assinatura. Por quê, pessoal? Por dois motivos. Porque a relação se estende por muito mais longo prazo e eu não preciso ficar conquistando novas vendas todos os dias. Então, esse é o grande objetivo da economia da recorrência. Só que, se a gente fizer uma reflexão, a gente pode dizer que cobrar por mensalidade, que é utilizado por escolas e faculdades há décadas, também não é um modelo de recorrência? Sem dúvida nenhuma, porque o modelo de recorrência, ele busca mensalidade, ele busca ter um relacionamento de longo prazo com o seu cliente, fazendo com que ele pague uma mensalidade, né? Mesmo no varejo a gente tem visto isso, né? Tanto a Amazon quanto a Americanas tem o Prime, né? Que é uma assinatura que se eu pago aquela assinatura mensal, eu não pago mais frete, né? Então, todo mundo tentando fidelizar e manter o relacionamento com o cliente ao longo prazo. Só que faculdade e escola já fez isso há décadas, né? A gente já cobra a mensalidade dos alunos todos os meses, há muitos e muitos anos, né? Então, o que diferente que esse pessoal está fazendo que a gente pode trazer para o nosso mercado? E é aí que eu acho que é interessante, né? Tem alguns indicadores que foram desenvolvidos por essas empresas, como Spotify, Netflix e outras que trabalham o modelo de recorrência, que a gente pode aplicar para o mercado de educação, e é essa reflexão que eu trago. Ticket médio, bom, bacana, Daniel, ticket médio a gente já faz, concordo, né? O quanto que o aluno paga em média pela mensalidade de um curso, eu posso olhar por curso, olhar por um turno, por uma instituição inteira, como eu quiser. Mas também tem o CAC, que eu não sei se todos fazem, né? Que é o custo de aquisição do cliente, ou seja, qual o custo de todas as iniciativas para atrair novos alunos, incluindo marketing, publicidade, vendas, call center, mídia, tudo. Qual é o custo para atração de um cliente, né? Também vejo bastante gente tendo esse cuidado, mas nem todos, né? É importante você saber esse indicador. Esse indicador é fundamental e ou melhor, pouca instituição de ensino ainda usa, né? Lifetime value, ou seja, quanto que um aluno me traz de valor financeiro, nesse caso, ao longo de toda a relação dele comigo. Bom, então eu gasto R$ 1.500 para trazer um aluno de graduação, sei lá, do meu curso tal, mas ao longo dos 4 anos que ele fica comigo, o lifetime value dele é tanto. E se eu aplicar a taxa de evasão, é tanto. E aí você começa a perceber o seguinte, quanto menor a sua taxa de evasão, maior o seu lifetime value, mais dinheiro esse aluno vai trazer para você ao longo da vida dele, né? Então, o LTV é extremamente importante. Se a gente lembrar daquele funil que eu trouxe lá atrás, né, do ciclo da jornada do aluno, quanto mais cursos ele fizer comigo, maior o lifetime value dele. Ou seja, eu gastei aquela vez para trazer ele, e aí ele vai fazer mais e mais cursos comigo ao longo da vida dele, né? Então, LTV é um indicador muito utilizado na economia da recorrência e que a gente pode aplicar no mercado de educação. MRR, que é do inglês Monthly Recurring Revenue, ou seja, qual que é a minha receita recorrente mensal, e isso tem relação direta também com o quanto que uma instituição está crescendo, né? Ou seja, eu consigo acompanhar o meu faturamento mensal, a minha receita recorrente mensal ao longo do tempo e ver aonde que eu estou ganhando e perdendo. O churn rate, que assim, a taxa de evasão é quantos clientes eu estou perdendo por período, né? Então, o churn, ele é uma taxa muito olhada nesse mercado de recorrência, que eu acho também bem importante a gente olhar para como essas instituições, como essas empresas olham o churn, como essas empresas olham a evasão, né? A gente usa tudo isso aqui na CRM Educacional, porque a CRM Educacional é uma empresa de software, né? Então, são indicadores comuns para a gente, né? Mas também podem ser aplicados no mercado de educação. E, por fim, o NPS, que a gente acredita que é, sim, uma métrica importante de saber quanto que o aluno está bem atendido, né? Para quem não conhece, o Net Promoter Score, ele é uma métrica onde você manda uma única pergunta para o seu cliente ou para o seu aluno, né? Em geral, a pergunta é, de 0 a 10, qual a chance de você indicar a nossa instituição de ensino para um amigo ou um familiar, né? E aí ele vai responder de 0 a 10 qual que é a chance, e baseado nisso você tem a sua métrica NPS, né? E aí você vai saber a qualidade
a qualidade da satisfação dos teus alunos para com a sua instituição e, sim, poder tomar determinadas ações, né? Muito importante nesse momento que a gente está vivendo, você ter esse tipo de métrica para saber como é que está sendo vistas a tua instituição, as tuas atuações, mediante tudo que está ocorrendo, para você poder melhorar o relacionamento com o seu cliente, né? Aqui eu trouxe, de novo, né? Essas empresas já usam todos esses indicadores, né? Eles copiaram o modelo de recorrência, né, de mensalidade que a gente já faz há muitos anos no mercado de educação, mas trouxeram novos indicadores e que eu acho que vale a pena a gente aprender, né? Aqui, esses próprios indicadores que eu acabei de falar para vocês, em modelos gráficos, né? Você poder acompanhar cada um desses indicadores mês a mês, ver onde você está ganhando, onde você está perdendo, por que você está ganhando, por que você está perdendo, qual que é a saúde, né, dos seus clientes pelo Net Promoter Score, né? Então, são indicadores que a gente tem estudado na CRM Educacional para aplicar para o mercado de educação, também, obviamente, dentro do contexto do uso da nossa ferramenta de gestão da permanência, né? Bom, Opa, ficou aqui mais uma, mas ficou para trás. Para finalizar, né, essa parte da apresentação, eu acho que a reflexão que eu quero deixar aqui é aplicar indicadores, obviamente, aplicar indicadores em tudo que vocês fazem de gestão da permanência e aplicar esses novos indicadores da economia da recorrência em modelos de negócio que a gente já faz por assinatura há décadas, né? Ou seja, aprender um pouquinho com esse mercado de assinaturas, o que eles estão fazendo, trazer para a nossa realidade e colocar isso tudo numa gestão de indicadores da permanência para que a gente possa profissionalizar essa gestão cada vez mais, diminuir as nossas taxas de evasão, aumentar a rentabilidade da nossa instituição e ajudar na construção de um país formando cada vez mais pessoas, né? Então, acho que era isso, Michele, e aí não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira trazer para a gente ir finalizar. Legal, obrigada, Daniel, pelas informações aí super bacanas que você trouxe para a gente. Até por enquanto, nenhuma pergunta, pessoal, fiquem à vontade. Enquanto vou dar um tempinho aqui para ver se alguém coloca alguma pergunta, queria reforçar, né, que a gente está com uma programação super bacana aí no nosso evento. Amanhã a gente vai ter uma programação totalmente dedicada a LGPD, né? Então a gente vai ter 2 momentos distintos sobre a LGPD. No primeiro momento, uma palestra com o advogado Dr. Fausto, que foi inclusive quem apoiou a CRM aqui em diversas das ações que a gente tomou, e na sequência a gente vai ter uma mesa redonda com um debate bem bacana sobre a LGPD. Agora, né, na sequência, a gente vai continuar com o tema permanência, mas falando sobre a utilização das notificações de WhatsApp, né? Porque como o Daniel bem falou aqui, várias desses momentos de relacionamento com os clientes, né? A gente precisa de ter uma comunicação bem próxima, e uma das alternativas que nós temos, seja no nosso produto, né, de permanência, através da parceria com a Zenvia, são as notificações de WhatsApp, que é algo também que é, de todo modo, muito comum que as instituições utilizem o WhatsApp aí para o relacionamento com seus alunos e candidatos, no caso da captação. Então, fiquem conosco, que já na sequência a gente continua com este tema. E aqui no chat a gente colocou também o link da programação total e com o link da inscrição, para que vocês possam participar. Sem nenhuma pergunta? Então, acho que isso já foi bem claro, Dani. Geralmente, quando não vem nenhuma pergunta, né, Michele, a gente costuma dizer que ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né? Então, tomara que tenha sido a primeira opção, espero que tenham gostado, né? E fico à disposição também para qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa. Amanhã eu estou de volta aqui, né? Eu vou mediar o bate-papo sobre a LGPD, vai ser bem bacana, bem interessante. E vejo vocês, então, nas outras sessões. Obrigado, Michele, e bom evento e boa continuidade.